Oi, gente, mais um vídeo aqui pro canal, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Karina. Aproveita para me conhecer melhor, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação. Gente, esse é um vídeo que eu já ia gravar, que eu já gravei algumas vezes, mas não tive coragem de postar, de expor, sabe? Mas eu vi um vídeo da Tassi falando sobre vulnerabilidade. Eu acompanhava bastante ela, mas por conta da questão do coach, sabe, essas coisas, eu acabei meio que deixando de acompanhar, sabe? Mas eu acho que era muito aquela ilusão da vida que ela mostrava, sabe? A família dela bastante unida e tudo mais. E eu sempre gostei disso, sempre sonhei com isso, embora eu não tenha isso, gente, né? Como eu já falei aqui pra vocês várias vezes. Então a gente acaba, né, vendo uma coisa dessa, isso agrada aos nossos olhos, deixa a gente feliz, a gente vendo isso e a gente acaba sonhando pra gente. É uma coisa que infelizmente pra mim é meio que impossível, infelizmente, porque minha família não é unida, todo mundo já mostrou que, tipo assim, não se importa e, tipo assim, é melhor assim. Eu cheguei à conclusão que é melhor assim. A família que eu acabei construindo é essa que eu tenho hoje, né? Meu marido, minha filha, e é isso. E quem quiser, sabe? Quem quiser vai ser abraçado, quem quiser ser unido realmente vai ser abraçado, vai ser amado, e é isso. Então, mas assim, a história da minha vida é muito triste, sabe, gente? Eu acho que eu já cresci, já nasci lutando, né? Porque quando você tem uma família desestrutural, sem estrutura, pobre, né? Como que eu poderia dizer? Pessoas muito humildes, mas sem estrutura familiar, né? Como eu falei pra vocês, o pai da minha mãe era uma pessoa que não valia nada, que não dava assistência dentro de casa, que não cuidava, não era um provedor, sabe? Deixava minha avó passar fome. Só que eu também nunca entendi o lado da minha avó, porque, tipo assim, como ela se relacionou com um homem desse, sendo que ele não prestava, não valia nada. Então, tipo assim, hoje eu me questiono coisas que eu não questionava lá atrás, sabe? Não é julgando, entendeu? A sorte dela é que hoje, tipo assim, ele morreu, mas ela ficou recebendo como é que fala? A pensão de pós-morte dele, sabe? Ou seja, valeu a pena tudo que ela passou, né? Com ele, casada com ele e tudo mais. Aí ele acabou morrendo, falecendo antes, sendo que ela era doente e ele acabou morrendo. Então, né, vamos dizer assim, ela ficou, é, ela é doente, né, apesar de tudo, e ela ficou com a pensão. Então, ou seja, ela sobrevive com isso, né? Não sei como seria talvez pior para minha mãe e para as irmãs dela. Porque daí fica a obrigação sempre pro filho, sabe? Aquela pessoa que bota a obrigação pro filho cuidar, sabe? Então, ou pra filha. Então, a minha mãe é muito jovem, né? Acho que por falta, por essa vulnerabilidade dela, por ela não ter sido também cuidada quando era criança, encontrou meu pai também, que era uma pessoa muito pobre e que passou fome, necessidade, entendeu? Mas que arrumou um trabalho, um homem trabalhador e tudo mais, né? Afinal de contas, as pessoas têm que se manter, né? Tem que trabalhar. E aí se juntou a ele e teve essa gravidez que foi eu, né? Que surgiu eu. Depois meus demais irmãos, né? Que são 7. Mas enfim, eu sou a mais velha. Então, assim, eu acho que, tipo assim, meu pai é um homem muito traumatizado também, porque, igual eu falei pra vocês, ele teve muitos traumas de infância, principalmente com a mãe dele, com mulheres, essas coisas, né? Como eu falei já pra vocês sobre... Ai, gente, é difícil falar. Sobre traições, sabe? Essas coisas. E aí, a minha avó, ela teve um filho fora do casamento, então isso também acho que deixou meu pai traumatizado. Eu acho que ele pensou só em cuidar da minha mãe, casar com uma mulher submissa, uma mulher dependente dele, e acabou se casando também com uma mulher doente, né? Que minha mãe era doente, depressiva e tudo mais. Eu acho que a pessoa, ela, de verdade, ela
ela busca uma coisa e ela encontra, né? E eu fico pensando, meu pai jamais ele daria certo com uma mulher independente, trabalhadora, que não fica em casa, que não cuida das coisas, entendeu? Então eu acho que muitos homens que têm uma mulher dona de casa, muitas vezes é porque ele quer, ele gosta disso, né? O problema é quando ele faz essa mulher ser vítima, né? Ser por causa das marcas dele, por causa dos traumas dele, ele acabar fazendo com que essa mulher seja muito mais ainda dependente dele, sabe? A ponto de humilhar ela, sabe? Então, minha mãe teve 7 filhos, não tomou remédio, sabe? Sempre falavam para ela tomar remédio para se cuidar e tudo mais. Ela nunca deu ouvido, nem ele, nem ela. Repetiram o padrão de ter bastante filhos, também por causa da igreja e tudo mais. E enfim, né, gente, no mundo de hoje é muito difícil, assim, ter bastante filhos, sabe? Quando você tem a oportunidade de pensar, é melhor, né? Ainda mais quando você não tem saúde. Mas enfim, eu não sei o que que era do meu pai e da minha mãe, não tenho, né? Eu nasci deles, né? Eu só saí, foi tipo assim, a barriga da minha mãe foi uma, uma morada ali pra mim, um lugar que eu nasci, foi um lugar que eu nasci. Só que eu falei, eu não me senti amada, né, cuidada, pelo contrário, eu acho que eu nasci já com muitas obrigações, muitas responsabilidades, eu acho que pode até machucar algumas pessoas, dizer que eu sou ingrata, mas é o que eu vivi, é o que eu senti na pele, sabe? E também acho que é a responsabilidade dos pais, né, de cuidar da criança, de dar tudo para a criança, porque afinal de contas colocou uma vida no mundo e é isso, se não tem essa responsabilidade, então doa seu filho para os outros, né? Deixa de uma instituição por aí, né? Igual já mencionaram isso dentro da minha casa. Eles falavam isso, eles jogavam tudo na cara, tudo que fazia. Acho que eles não receberam nada, né? Então tudo que eles faziam para mim ou pra gente em casa era tipo assim, era jogando na cara. Então isso é muito difícil. Igual eu falei para vocês, desde os meus 4 anos eu sou uma pessoa que tem que trabalhar, que eu me lembro, né? Porque os outros acho que foi tão sofrido que eu não lembro. E eu tenho que trabalhar, sabe? Cuidar de criança, cuidar de irmão, limpar a casa. Eu tive todas as minhas obrigações, sabe? E igual eu falei pra vocês, eu era muito maltratada o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro minha mãe nunca me deixava em paz. Era o tempo inteiro me perseguindo, o tempo inteiro me xingando, botando defeito. Era no meu rosto, era no meu cabelo, era na minha bunda, era nas minhas pernas, era tudo, era na minha barriga. Tudo, tudo, tudo pra ela era feio. Então ela, tipo assim, não foi uma pessoa que ficou me cuidando, sabe? Ah, eu vou pentear seu cabelo com amor, penteando com carinho, se lavava minha roupa, lavava com ódio, com raiva, porque tem que fazer, se colocava uma comida no prato, você vai comer, forçando eu comer até o que eu não gostava, sabe? Essas coisas muito pesadas, assim, que eu me lembro e não tenho coragem, né? Desde o início, assim, quando eu engravidei da Evelyn, eu comecei a estudar sobre introdução alimentar e eu pegava e oferecia para Evelyn, eu ofereci de tudo para ela não ter essas frescuras alimentares, né? Mas acho que cada um tem um paladar e a gente tem que respeitar, embora a gente tem que comer o que é saudável, certo? Mas enfim, eu me lembro de que eu era forçada a comer muitas coisas que eu não gostava, entendeu? E isso foi traumatizante para mim. E, tipo assim, eu não teria sobrevivido, é lógico, se eu não tivesse comido, né? Mas não sei, não sei. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, se fosse diferente, né? Se eu tivesse crescido num lar com mais amor, né? Igual meu pai. Meu pai, se meu pai falar hoje, ele vai falar assim: eu nunca faltou nada pra você, sabe? O que você tá reclamando? Entendeu? Nunca faltou nada. Entendeu? É igual outras pessoas poderiam falar, tinha que ter abandonado sua mãe. E aí eu pensei, se ele tivesse abandonado minha mãe doente, com um monte de filho, eu não sei o que seria de nós, sabe? Mas por isso que eu sou grata, mas que a gente sofreu muito, sofremos. Pelo menos eu posso falar pelo meu sofrimento. Entendeu? Foi muito sofrimento. Foi muita dor assim, entendeu?
muitos traumas de infância, assim, muito, muito mesmo, que não dá nem pra caber aqui, não posso nem falar aqui, enfim. E aí, quando chegou na minha adolescência, como eu falei pra vocês, eu cresci num lar evangélico muito rígido, não podia assistir televisão, não podia usar calça, calça ia pro inferno, não podia usar maquiagem, não podia nada, entendeu? Então a gente tinha que ser assim, séria, sabe? Então eu cheguei na adolescência, lógico, fui correr atrás de um emprego, mas nem isso me ensinaram. Pra mim ter o que era meu, sabe? Entendeu? E porque eu não via minha mãe trabalhando, eu não sabia que mulher tinha que trabalhar. Porque eu também não ia depender de, não ia querer casar com um homem que me maltratasse, igual eu via dentro de casa, sabe? Então aí a gente vai crescendo e vai vendo as coisas que acontecem dentro de casa que a gente não quer que aconteça, né? Pelo menos foi assim comigo. E aí eu falei pra vocês que eu arrumei um emprego, o cara que me deu o emprego, ele falou que eu tinha que cortar o cabelo, que eu tinha que usar maquiagem, que eu tinha que usar calça, então eu mudei. Então ele adiantou meu salário para que eu pudesse comprar roupa para mim trabalhar. Então meu pai não gostou, entendeu? Ele não gostou da minha atitude, falou que eu tava, que como ele era pastor, que eu tava estragando o trabalho dele na igreja, entendeu? Por vezes, né? Eu falei, eu já fui punida, ele sendo pastor, eu estava na igreja, ele me puniu, mesmo eu não sendo batizada na igreja, só porque eu cantava, porque a coisa que eu mais amava fazer na igreja era cantar. Ele me puniu porque eu assisti televisão na casa da minha avó. Fora isso que ele xingou bastante a minha avó também por conta disso, sabe? Então, assim, são traumas que eu carrego, dores assim que eu carrego, que fez com que eu quisesse fazer a minha vida o mais rápido possível, porque eu não me senti no lugar de importância, senti que só me colocaram no mundo, sabe? E mais nada, que não teve aquele amor, aquele zelo, a pensar assim, vamos planejar seu futuro, vamos pensar no seu futuro, eu quero que você estude, que você faça uma faculdade, que você arrume um emprego bom, que você case com um homem bom, que você tenha estrutura familiar para você poder lidar com a sua vida. Não, pelo contrário, me jogaram no mundo e falaram, se vira, vai atrás do seu, não sei o que você quer, se você quer isso, quer aquilo. Foi bem assim, sabe? Não interessa, não tô nem aí, faça aí suas escolhas, entendeu? Então, acho que foi muito dolorido, que não teve um planejamento, sabe? Uma coisa que eu já converso com a Evelyn, penso no futuro dela, já planejo, já, sabe? Já olho, assim, pra vida dela. Tipo assim, enfim, né? Não teve esse planejamento. E aí, quando chegou nessa minha adolescência, teve uma ocasião que aconteceu de ele ter pedido meu RG, só que eu tinha que andar com meu RG, porque eu ia no banco pro meu patrão, eu tinha que andar com meu RG, entendeu? E aí ele me obrigou a dar o RG, que como eu não quis dar, ele me agrediu, sabe? Me agrediu firmemente, me arrebentou toda e depois me expulsou de casa. Né? Meu patrão, ele chegou a ver que tava minhas costas toda marcada de roxo e ele falou que eu poderia ter denunciado meu pai, sabe? E aí, né? Mas só que se eu tivesse denunciado, eu teria ferrado a vida da minha mãe e ferrado a vida dos meus irmãos, porque só ele trabalhava e minha mãe ia fazer o quê? Eu sabia que minha mãe era doente, que minha mãe não ia conseguir se sustentar sozinha. Então, eu poderia ferrar, né, a vida deles. E, enfim, saí como a culpada, né? Logo em seguida, ele, com 17 anos, ele já me botou para fora de casa. Como eu não tive o que fazer, fui para casa da minha avó, que não tinha muito, tipo assim, como é que fala? Espaço. Fiquei um tempo lá, depois a minha mãe veio conversar comigo e eu implorei para eles deixar eu voltar, sabe? Aí minha mãe, acho que insistiu muito, ele deixou e eu fiquei num porão horrível, assim, sabe? Só que eu tenho um problema respiratório, eu não conseguia dormir direito, era muito calor, ou era muito frio, enfim. E aí, igual eu falei, nessa época eu namorava e meu namorado também estava passando por situações horríveis, né? Que era o Micaías, passando por situações horríveis e acabou indo para uma casa alugada, mas ele também não tinha um bom emprego, não tinha como sustentar nós dois. E eu também, com o salário que eu recebia, não dava para se manter, entendeu? Nem para fazer nada. Então a gente foi jogado, sabe? Nós dois,
Assim, foi duas pessoas jogadas pela vida mesmo, sabe? Alguém que, tipo assim, só colocaram a gente no mundo, que se vira aí você, que se dane, vai atrás do seu. Então, muito dolorido, né? E eu sempre trabalhei para meus pais, igual eu falei para vocês, sempre busquei, levei criança para a escola, fui em mercado, fui em feira, fui tudo. Ou seja, você tem que trabalhar desde criança, você só tinha obrigação. Quando você quis mudar sua vida, as suas escolhas, aí ele pegou e fizeram isso, sabe? Entendeu? Sem amor, sem compaixão, sem nada. Então, você quer ser dona do seu nariz, então vai, se vira. Foi isso que eu ouvi. Então, foi muito difícil ter chegado até aqui, sabe? Foi muito difícil mesmo ter lutado sozinha com as oportunidades que eu não tive, igual eu falei, um curso de informática, quem pagou para mim foi meu marido, foi um curso pequeno, simples, mas foi ele que me deu, por isso que eu consegui uma vaga de operadora de telemarketing e de recepcionista, porque senão nem isso eu ia ter conseguido, sabe? Porque ninguém se importou comigo, entendeu? E menor de idade, se fosse hoje em dia, né, com certeza aconteceria alguma coisa com ele, né? Então foi muito difícil passar por todos esses anos engolindo essa história, esse sofrimento, essa dor, sabe? E com certeza, a culpada sou eu que não presto, eu que sou vagabunda, eu que não valia nada, que por causa que eu fui contra a religião, sabe? Porque eu não quis seguir a mesma doutrina e porque eu falei que as oportunidades lá fora para mim trabalhar, eu teria que mudar, né? Então, é isso, gente. Essa é a minha triste história. Fui expulsa dentro de casa, não tive muitas opções, não tive. Vou falar pra vocês, isso não é amor. Depois disso, ainda, igual eu falei pra vocês, dentro da igreja eu sofri. Além de ser punida dentro da igreja, uma coisa que não poderia acontecer, que eu não vejo eles punindo o jovem. Tem que conversar com o jovem, entendeu? Pelo menos, eu acho. Então, não quiseram conversar comigo, não quiseram me entender, não quiseram nada, entendeu? Simplesmente me jogaram fora como se eu fosse um lixo. E é isso, né, gente? Eu sou resultado de tudo que me fizeram, né? E hoje o motivo da minha luta é esse, sabe? Porque eu sei já o que eu enfrentei, né? Enfrentei fome, como eu falei pra vocês, eu trabalhava nesse emprego de jovem cidadão. Todo mundo sabe que jovem cidadão é uma oportunidade para jovem de baixa renda, que não tem estudos, que não tem conhecimento, que precisa de apoio, né? Que precisa de experiência. E aí eu não tinha um salário bom, trabalhava e pegava trem para ir trabalhar, era difícil. Além disso, tinha que estudar quando chegasse em casa ou quando chegasse do trabalho e depois ainda tinha que fazer comida, sabe? E muitas vezes quando eu ia fazer comida, minha mãe me batia, sabe? Ou seja, não podia ir para a cozinha, não podia mexer nas coisas dela, que ela começou a falar: "Você quer ser dona do seu nariz? Então se vira, se vira. O que você tá fazendo aqui?" Eu comecei a ser uma invasora ali, sabe? Como se eu estivesse morando de favor para eles, né? Então, ou seja, eles fizeram pouco caso de mim mesmo, me maltrataram até o último, assim. Então, essa é a minha triste realidade. Hoje, assim, igual eu falei pra vocês, eu tenho muitos traumas, muita dor, muito sofrimento que eu carrego dentro de mim, que a Bíblia diz, né? Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Eles falavam que a gente tem que honrar os pais, mas honrar como, né? Eu não entendia. Eu era muito jovem para entender, sendo que eles me maltratavam. Enfim, galera, é isso, né? Essa é a minha triste história, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já passou por isso também, tá? Hoje tô buscando a minha independência financeira, sabe? Gravando meus conteúdos aqui na internet, sabe? Tentando vencer, acreditando que Deus vai entregar o melhor pra mim, por tudo que eu já passei, que Deus sabe a verdade sobre mim, tá? Que eu sempre lutei, sabe, para ser uma mulher independente, para ter o meu, para não depender de ninguém, para ninguém ficar me maltratando, igual eu já fui maltratada, sabe? Igual eu já fui, já passei por tudo isso que eu contei para vocês, tá bom?
E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!